Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Hoje eu converso aqui com a aluna de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Tatuí, a Júlia Bueno, que está com a gente também, com o professor Jefferson Nedelso, diretor acadêmico da FATEC de Tatuí. E vamos bater um papo sobre um tema, uma pauta que é blockchain na logística, inovação no controle e rastreamento de dados. Está em dúvida? Eles vão explicar tudo para vocês aí sobre esse assunto. Certo? Professor Jefferson, mais uma vez, obrigado em falar com a rádio, tudo bem? Olá, Fábio, olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aí novamente conversando com vocês um pouquinho aí nessa tarde de hoje. Nós que agradecemos também, conversando aqui com a Júlia. Júlia, tudo bem? Obrigado em falar com a rádio. Olá, ouvintes. Obrigada, Fábio. Obrigada, Jefferson. É um prazer estar aqui e vamos falar um pouco sobre blockchain na logística, né? Desvendar essa inovação que temos hoje em dia. Com certeza, quero saber o que significa. Vou aguardar você explicar. Professor Jefferson, queria que você aí, falasse um pouco, o tema nessa pauta aí, blockchain na logística, com o foco da pesquisa e iniciação científica desenvolvida na FATEC de Tatuí. Muito bem, Fábio. Então, na verdade, até esse tema achei super interessante a gente trazer na rádio aqui um pouquinho para falar sobre, que ele está totalmente conectado com uma ação que a FATEC Tatuí faz, Nós temos na FATEC, já trouxe alguns outros estudantes aqui, ao longo das semanas para falar sobre isso, que é sobre o processo de iniciação científica, A FATEC, ela tem um programa de iniciação, que ela traz ali um incentivo aos alunos a participarem de um processo, um processo de pesquisa, um processo de desenvolvimento experimental, que os alunos eles são engajados num processo ao qual eles têm que encontrar problemas na sociedade e através desses encontrando esses problemas, através do uso do método científico, eles proporem soluções, Basicamente, o programa ele roda em torno disso. E nesse caminho, os alunos eles são submetidos aí aos estudos em diversas disciplinas. Então, a Júlia que ela vai falar um pouquinho sobre isso, da vivência dela aí. Então, ao longo dos dias ela pegou e ela foi se graduando, foi estudando. E no meio desse caminho, em algum momento, ela se interessou por esse tema, Se interessando por esse tema, pegando, entendendo sobre as ferramentas, dentro de um programa, ela chegou e ela identificou um problema e foi atrás da solução, Então, criou um processo, algo que inovasse, solucionasse algum problema, que ela se deparou. Então, o programa, ele tem muito a ver com isso, O programa de iniciação, ele traz essas vivências ao estudante dentro de temas que eles têm interesse, Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, nós temos linhas de pesquisa na FATEC, pouca gente às vezes sabe, então a FATEC ela fala muito de formação para mercado de trabalho, só que no meio desse caminho tem muitas outras atividades rolando, E uma delas é da iniciação científica. Então, assim, o aluno ele tem a oportunidade de aplicar, estudar e aí fazer a aplicação de algo prático para verificar se aquela ideia que ele tinha realmente tem ou não um resultado interessante, Então, eu gosto de logística, legal. O que você gostaria de melhorar no processo da logística? Eu consigo pegar uma ferramenta tal e aplicar e melhorar, bacana. E dentro disso tem muitos outros temas rolando. Aluno que que trabalha com acústica, aluno que trabalha, como a Júlia da semana passada, retrasada, veio aqui e falou sobre neurociência, aluno que estuda comunicação, que estuda gestão de pessoas, que estuda implantação de novas tecnologias em diversas áreas. Então, o programa ele roda nesse sentido. Isso é bem interessante. Lá a gente consegue achar algumas questões, alguns produtos, Alguns estudantes que entregam resultados muito satisfatórios, como é o caso da Júlia, que está aqui hoje para falar para a gente sobre blockchain na logística. A inquietude, dos jovens em busca de conhecimento e solucionar problemas, Jefferson? Isso. Eu acho que é muito interessante, assim, não é a gente impor aquilo que eles estudem, É ouvir deles. A Júlia pode me desmentir daqui a pouco aqui, mas a Júlia, quando ela foi atrás de mim, por exemplo, para ser orientador dela nesse projeto, eu falei, olha, Júlia, eu não sou especialista em blockchain, Você quer estudar isso? Poxa, vamos lá, tem outros professores, eu entendo de logística, posso te ajudar com o processo, tal, te mostro o caminho, e aí ela que vai atrás, Então a iniciação ela é isso, o professor ele tem aquela função de mostrar o caminho
Ó, você faz nessa forma, ajudar no percurso, obviamente, mas assim, algo que venha deles, porque eles engajam mais ainda, né? Porque é o interesse dele em fazer pesquisa, dele mostrar o resultado, então ele tem que ir atrás, buscar conhecimento, conectar disciplinas para conseguir entregar esse produto, né? Que no caso é um artigo científico, eles publicam esse artigo, né? Então o caso da Júlia vai ser um artigo publicado no final, válido em todo o território nacional, na verdade nacional não, né? Publicação mundial, então fica lá no banco de dados, né, para você, qualquer pessoa poder ler esse artigo e ampliar as discussões no futuro, né? Com certeza. E agora eu falo com a Júlia Bueno, aluna de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC de Tatuí. Júlia, eu queria que você comentasse um pouco, né, deste tema, né, o blockchain na logística, inovação no controle e rastreamento de dados, né, como a FATEC estimula aí a pesquisa e a formação acadêmica. Conta pra gente. Quando eu tive o primeiro contato com esse tema, eu assisti justamente uma palestra na FATEC Tatuí, na Semana de Tecnologia, que é uma semana voltada à realização de palestras de diversos setores, e foi quando eu me dei de cara com esse tema, né, da blockchain. Então, o que seria a blockchain, que é tanto a questão. Normalmente, esse tema, ele está relacionado com criptomoeda, que é uma questão emergente que tem acontecido, que é o dinheiro digital e etc. Mas é importante entender que ela não é só limitada a isso, existem outras aplicações possíveis. Foi aí que eu vim com a proposta do Jefferson, de trazer a blockchain para dentro da logística a fim de resolver os problemas. E a FATEC propõe esse espaço, onde a gente pode, mesmo na FATEC ter a ideia e na FATEC desenvolver, e então publicar e dar uma cara, né, um resultado para aquele projeto. Então isso é muito legal, a instituição ter esse apoio e um corpo docente que esteja interessado em alimentar essa vontade dos alunos. E é um tema bastante complexo, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia e então, para mim, foi um tema que me desafiou, assim, e que fez eu me estimular, querer aprender, entender e sanar também. Como o Jefferson vem desse lado dos negócios, eu entendi que eu precisava ter esse lado da tecnologia. Uma coisa ajudando a outra. Júlia, quais os principais problemas na logística de hoje que você observa? Eu vejo que vem muito desse nosso lado de consumidor, quando a gente faz a compra de um produto e ele demora para chegar, essa frustração, como também quando a qualidade dele não é coerente com aquilo que a gente viu na propaganda. E quando eu fui estudando mais, lendo, né, livros e fazendo pesquisas, eu entendi que vai além desse processo de entrega, porque muitas vezes a gente coloca a culpa na pessoa que transportou, mas reflete muito sobre os processos gerenciais da empresa que podem ter falhas que a gente nem imagina, como questão de comunicação, das mais simples fraudes, como o estoque não ser coerente, etc. Então, diz muito mais sobre a organização e o processo anterior do que essa carga e descarga de materiais que a gente normalmente relaciona. Muitas pessoas, elas acabam, principalmente quando tem datas comemorativas, a Black Friday é uma delas. Pessoas compram e tem produtos que demoram até mais de 20 dias para chegar, sendo que na hora que você compra, estava lá, entrega tem uma semana ou imediato, né? Então, é a questão que você falou do estoque aí, que é incoerente, né? E o que é preciso para uma empresa melhorar esse serviço? Então, são problemas um tanto quanto críticos, né? Quem nunca passou por isso? São problemas cotidianos. E dado a isso, se entende-se que no mercado hoje não tem soluções que as resolva de forma consistente. Então, eu venho com essa proposta de utilizar uma tecnologia emergente, nova, para solucionar, que seria a ideia da blockchain. Então, o que seria a blockchain? É um sistema inviolável. Então, fica um histórico imutável das ações. Assim, não é possível ter incoerência no estoque, por exemplo, porque uma vez que foi colocado aquele valor da compra, ele vai ficar ali, e seja a mudança que for realizada, vai ficar marcado quem foi o responsável, então, em qual momento se perdeu aquele número, né, aquele valor. Então, foi dentro dessa ideia que eu desenvolvi um sistema voltado para esse controle, para melhorar esse processo e tornar com que ele seja mais agradável para o consumidor final.
Interessante isso, porque vai fazer, quem adotar, vai fazer com que a sua empresa logística, enfim, ela fique mais, que tenha mais credibilidade no mercado. Sim, exatamente. É uma questão que fica marcada pra gente, né? No mercado cada vez mais competitivo de qualidade de produto, a entrega faz uma diferença. A gente às vezes escolhe um produto que tem uma entrega mais próxima do que aquele que talvez seja até mais barato, mas entrega em mais tempo. Então é um diferencial competitivo. É importante ter esse olhar sobre esse mercado. É um mercado muito aquecido. E ainda mais agora, que todo mundo está comprando pela internet, né? E como a tecnologia blockchain pode ajudar a resolvê-los? Então, a partir desse bloco inviolável e com as ações registradas, é possível prevenir todos aqueles problemas que eu citei anteriormente. Então, como vai ter disparidade de estoque, se existe um registro imutável e as ações estão sendo controladas e datadas. Né? Eu trago até a proposta de criar um formulário para que o funcionário responda em relação às cargas que são descarregadas, né? Falando de relação entre empresas. E com isso ele anote a situação de carga e essa carga seja comparada com aquilo que foi acordado. Então, se tiver diferença, por exemplo, o pagamento não vai ser realizado. Tudo isso de forma automática, para que não tenha essa fraude humana, muitas vezes de um contato interno que faça com que a carga passe, mesmo que ela tenha alguma discrepância. Júlia, uma curiosidade dos nossos ouvintes é como que é feita essa logística, por exemplo, a pessoa compra no site, depois como que é feito todo esse trabalho para chegar na casa da pessoa, geralmente, né, numa forma geral? Sim, é uma questão que vem crescido bastante, né? A gente via antes que tinham muitas empresas que elas terceirizavam esse serviço, mas como houve muita necessidade de controle, tinha muito problema de extravio, etc., elas acabaram assumindo isso para elas e elas hoje têm as suas transportadoras e centros de distribuição. Aqui mesmo na cidade de Tatuí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, uma vez que o produto chega no centro de distribuição, a gente tem os transportadores que vão com os seus veículos e é feita a relação das cargas com as rotas. Então, é uma rota pré-traçada e normalmente eles usam um sistema conhecido como FID, em que são relacionadas as cargas com a rota e existe até um sistema de leitura de código de barras para fazer o controle e então ter essa noção de quem está rodando com qual carga e as rotas. E essa relação desse sistema que ele é físico é feita com um aplicativo do motorista responsável pela carga e enquanto ele vai passando pelas rotas é feito esse controle então das entregas. Então é tudo feito automático. Mas como tudo, né, existem falhas, então é possível que esse estoque também acaba tendo a questão do extravio, etc., porque esse sistema que dá oportunidade ao usuário de mudá-lo facilmente, ele fica sujeito a falhas humanas. Ele não chega a ser o tão preciso quanto ele precisaria. Por isso a questão da blockchain. Tem uma outra questão que chegou na minha cabeça, que eu me recordo de que aconteceu assim, a pessoa comprou um produto num site famoso aí, de compra livre, e na entrega, a pessoa chegou no local, mas não tinha ninguém. Aí ela aí ela ligou para quem comprou, falou, olha, eu cheguei no local, mas está fechado, que era um local de serviço, tal, fechado. Eu posso colocar aqui como entregue e amanhã eu volto e entrego para você? Não sei se era por algum problema não me recordo, mas a pessoa, quem estava entregando fez isso. Você recomenda que faça isso ou não? Que a pessoa volte, não seja entregue, né, no sistema, não conste no sistema que seja entregue, e que ela volte, porque no sistema estava constado como era entregue, mas na verdade não foi no dia seguinte só. Sim, eu achei muito interessante sua pergunta, obrigada. Pelo que eu estudei, assim, existe um protocolo, então existe as ações. Então, o que você faz, né, como o entregador, quando você chega lá e a pessoa não tá? O protocolo é entregue. Então, essa questão de não entregar e deixar como entrega no sistema é uma espécie de fraude também, né? Porque corrompe. Os entregadores, eles têm um objetivo de alcançar 99% de entregas no dia. Então, por que ele fez isso no final das contas? Para o dele ficar certinho e não ter essa incongruência. O que é recomendado, em vez de guardar
e esperar um novo dia para entrar em contato, falar com o vizinho, perguntar se pode passar o objeto em última instância, né? Ter noção do que é o produto para então tomar uma atitude. Mas normalmente a recomendação é sempre entregar no dia, por causa que eles recebem em cima de 99% das entregas normalmente. Eles têm que alcançar esse número de entregas. Imagina a concorrência brava, né? Sim, justamente. E é um mercado que tem crescido, são vários transportadores, então acaba criando esse ambiente em que é preciso ter essa eficiência na hora da entrega. Com certeza. Sr. Jefferson, trabalho interessantíssimo, hein? Bacana, não? O trabalho foi muito bem desenvolvido pela Júlia e achei legais suas perguntas, Fábio, porque tem, principalmente nessa do final, né? A pessoa foi entregar e aí ela marca como entrega e tudo mais. Muita gente deve ter vivenciado isso já. E o que é interessante, a resposta da Júlia, né? É que você percebe que nesse comentário, o trabalho dela, ele não pegou essa parte exatamente do cliente da empresa para o cliente, ela focou principalmente em trabalho de empresa para empresa, mas o que acontece quando a gente fala com muitos empresários aí, e quem está me ouvindo, tenho certeza que vai concordar comigo, o estoque não bate da minha empresa, né? O estoque não bater é algo que a gente escuta muito, e o trabalho dela tem essa pegada de falar, calma aí, mas por que não bate? Tem que bater, né? Se não bate, alguma falha no meio do caminho está acontecendo. É algum entregador que está falando que pegou e não pegou, que deixou para depois, alguma venda que não foi registrada. Então, assim, não tem como não bater, porque a logística, ela preza, vamos dizer assim, por uma ciência quase que exata. Se eu tenho um produto, eu vendo um produto, vendi um produto. Se é 1 menos 1 é 0, né? Se eu tenho 1, comprei 1 mais 1 é 2, né? Então, na brincadeirinha simples aqui, você entende que não pode acontecer essa falha. No meio do caminho tem perda, a gente sabe que tem um monte de questões, né? De quebra de produto, de desvio, de qualquer problema que corrompa o estoque. E o que acontece? Os sistemas de gestão que cuidam disso, às vezes eles não têm, ou a pessoa recebeu a menos, e aí no sistema eu consigo alterar. Mesmo que eu faça um sistema de gestão, que eu tenha um sistema que ele seja bloqueado por camadas, foi uma questão que eu fiz para lá no começo. Ela falou assim, mas aí o sistema de gestão tal, eu falei, Júlia, mas eu consigo fazer níveis de acesso. Então eu consigo fazer que o vendedor não consiga alterar o estoque, por exemplo. Mas mesmo assim, o sistema de gestão ele ainda é mais fácil que você consiga fazer essas trocas de valores e tudo mais, né? Então, às vezes, pessoa falando com pessoa também, o vendedor não tem acesso, mas pega amizade com a pessoa ali do caixa que ela tem, e aí, poxa, deu uma falhinha aqui, vamos alterar, e aí fica mais fácil. Ou às vezes o sistema começa a enroscar e o cara quer vender, e aí tem o estoque, tem o produto, mas não foi lançado por outra pessoa, então a empresa vai perder a venda. O que ela propõe é que esse processo seja mais, ela até usou o termo imutável, né? Então, com uma codificação que não permita essas alterações e que seja um processo que, se não permite alteração, então eu tenho que focar em não errar. Porque se eu errar um recebimento, uma venda, uma quantidade qualquer ali, eu enrosco todo o processo, né? Então, pensando em eliminar esses problemas, né, que o sistema dela foi criado. Mas assim, o seu exemplo foi perfeito, porque acontece, o cara foi lá, ele ficou com a peça, ele falou que entregou, mas aí o sistema entendeu que ele entregou, mas a peça está com ele. Então aí ele tudo bem, no dia seguinte ele pode trazer e tá ótimo, ninguém viu, ninguém sabia e deu tudo certo. Mas ele poderia não, depois que a gente aceitou, ele foi embora, como é que a gente vai reclamar que ele não recebeu a peça se ele deu o aceite no recebimento, né? Então, são essas questões, o trabalho dela está muito bem estruturado, já vocês vão encontrar no site da FATEC, vai estar publicado esse trabalho dela aí. A gente tem a revista Sapere na FATEC, que tem publicação científica lá, e com certeza vai estar o da Júlia lá, e em outros canais também que ela está buscando lá fazer a publicação dela, tá? Para levar essa discussão da importância de ter um sistema mais seguro, um sistema que garanta a eficiência no processo e que elimine essas falhas que são comuns de encontrar nos sistemas aí. Então, parabéns aí também para todo mundo, parabéns para a Júlia pelo trabalho dela, muito bom. Hein? Com certeza, Júlia, em nome da Rádio Notícias agradeço e parabéns mesmo por esse projeto tão interessante e que vai ajudar bastante as pessoas a melhorarem a logística de suas empresas. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui, queria mandar um abraço para os meus pais que vão ouvir, então, muito obrigada, foi muito legal. Também atribuo aí um abraço a todos eles, sucesso para você. Obrigada.
Sr. Jefferson, mais uma vez agradeço sua disponibilidade de vir aqui bater um papo, trazer esses alunos tão aí brilhantes que a FATEC de Tatuí tem. Belezinha, obrigado, Fábio, obrigado aí a todos os ouvintes por ouvir-nos um pouquinho, né? Contem sempre com a FATEC Tatuí. FATEC está com um vestibular agora em fase final de inscrição. Contamos aí em receber mais 360 alunos no semestre que vem. Continuando essa formação aí, a FATEC, para quem não sabe, né? Formação de ensino superior tecnológico, conta com uma média de 2.000 alunos ali no seu dia a dia, então traz uma movimentação muito grande no nosso município, não só em Tatuí, na região toda. Enfim, a FATEC ela tem uma importância gigantesca na nossa região, no nosso desenvolvimento econômico e social, então estamos aí. A Júlia é um exemplo muito importante do resultado que a gente consegue com esse trabalho. A gente espera cada vez mais atingir mais e mais pessoas, trazer inovação para a nossa sociedade aí. E é isso. Um abraço a todos e contem sempre com a FATEC. Muito obrigado, Fábio Rota, para a Rádio Notícia.